André, o primeiro que encontrou Jesus. Ele achou Jesus antes de Pedro, mas morreu amarrado em uma cruz em X. Enquanto todo mundo conhece Pedro, o líder, existe um homem que descobriu Jesus primeiro. Ele trouxe o próprio irmão até Cristo, mas o destino dele foi morrer amarrado em uma cruz em forma de X, pregando por 3 dias até dar o último suspiro. Essa é a história de André, o apóstolo esquecido que mudou o mundo em silêncio. O descobridor. André não era um pescador comum. Ele era um buscador da verdade. Enquanto pescava no mar da Galileia com seu irmão Pedro, André fez algo que mudaria tudo. Ele deixou as redes para seguir João Batista. E foi lá, nas margens do Rio Jordão, que tudo aconteceu. João Batista apontou para um homem que passava e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." André ouviu isso e seu coração disparou. Algo dentro dele disse: "É ele." Ele largou tudo e seguiu Jesus. Passou o dia inteiro conversando com o Messias. E sabe qual foi a primeira coisa que André fez depois desse encontro? Ele correu para encontrar Pedro. "Achamos o Messias." Essas foram as palavras que mudaram a história da humanidade. André trouxe Pedro até Jesus, e Pedro se tornou a pedra da igreja. Mas aqui está o paradoxo cruel. André foi o primeiro a encontrar Jesus, mas sempre ficou na sombra do irmão mais velho, o evangelista invisível. Depois da ressurreição e de Pentecostes, enquanto Pedro pregava em Jerusalém, André tomou um caminho diferente. Ele foi para onde ninguém queria ir, as regiões perigosas da Sítia, Grécia e Ásia Menor. André tinha uma estratégia única. Ele não pregava com medo do inferno. Ele pregava sobre fraternidade, sobre o amor de Deus que transforma. E sabe quem ele convertia? Soldados romanos. Os mesmos que crucificavam cristãos. Tem uma história que me arrepia toda vez que conto. André chegou na cidade de Patras, na Grécia. Lá, ele conheceu a esposa do governador romano, Maximila. Ela estava doente, desenganada pelos médicos. André orou por ela e ela foi curada instantaneamente. Maximila se converteu. E não só ela. O próprio irmão do governador também aceitou Jesus. Mas o governador Aegeates ficou furioso, não com a cura, mas porque sua esposa agora recusava a adorar os deuses romanos. E aqui vem a parte que ninguém esquece. A cruz em X Aegeates deu um ultimato para André: renuncie esse Jesus ou morra. André olhou nos olhos dele e disse: "Eu não renuncio, meu senhor. Faça o que quiser comigo." O governador ordenou: "Crucifiquem ele." Mas André fez um pedido que chocou a todos. Ele disse: "Não me crucifiquem como meu Senhor foi crucificado. Eu não sou digno de morrer da mesma forma que ele." Então, os soldados construíram uma cruz diferente. Uma cruz em forma de X. Eles amarraram André naquela cruz. Não pregaram, amarraram. Sabe por quê? Para que ele sofresse mais tempo. E aqui está o que vai quebrar seu coração. André ficou 3 dias amarrado naquela cruz. 3 dias. Mas ele não gritou de dor. Ele não amaldiçoou ninguém. Ele pregou. Por 3 dias, André evangelizou as multidões que vinham ver sua execução. Ele falava sobre Jesus, sobre perdão, sobre vida eterna. As pessoas começaram a se converter, aos milhares. O governador ficou desesperado, ordenou que tirassem André da cruz. Mas era tarde demais. André olhou para o céu e disse: "Senhor Jesus Cristo, recebe meu espírito." E entregou sua alma a Deus. O legado. Hoje a cruz em X é conhecida como a Cruz de Santo André. Ela está na bandeira da Escócia, está em brasões de armas, está em igrejas ao redor do mundo. Mas o verdadeiro legado de André não é uma cruz, é uma lição poderosa. Você não precisa ser o mais famoso para ser o mais importante. André trouxe Pedro para Jesus. Pedro pregou no Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram. Mas quem trouxe Pedro?
André. André evangelizou regiões que ninguém queria ir. Ele morreu pregando. E mesmo na morte, ele converteu multidões. Quantas vezes você já foi o André da situação? Você apresentou alguém para algo importante, mas outra pessoa levou o crédito. Você trabalhou em silêncio, mas ninguém viu. A Bíblia diz em João 12:26, quem me serve deve seguir-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Deus vê o que você faz em silêncio. Deus honra quem serve sem holofotes. André serviu, André amou, André morreu pregando. E até hoje, 2000 anos depois, nós ainda contamos a história dele. Se essa história tocou seu coração, eu preciso te pedir uma coisa. Siga o canal Viver na Palavra hoje. Ative o sininho, porque toda terça-feira às 18 horas tem uma nova história dos apóstolos que você nunca ouviu dessa forma. Essas não são histórias de igreja, são histórias de homens reais que sangraram, choraram e morreram pela fé que você tem hoje. Não perca o próximo vídeo. Vai ser sobre um apóstolo que foi esfolado vivo por pregar o evangelho. Te vejo terça que vem, às 18 horas.